Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Aí fico feliz em ver que lá no grupo da igreja, nós temos lá várias postagens, várias colocações e excelentes colocações, Então, Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui uma mensagem bem curtinha para nossa reflexão a respeito da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família, tomará um cordeiro, celebrando a Páscoa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, falando de Jesus. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e as ervas amargas a comerão. Então está aí a instituição da Páscoa. E quero ser bem rápido, não vou falar sobre que a Páscoa hoje virou um comércio, não vou falar do significado dos pães asmos, ervas amargas e daí por diante. Eu quero falar apenas o que nesse texto aqui fala a respeito da Páscoa. Vamos lá. Relembrando aqui, a origem da Páscoa: Egito. Por que no Egito? Porque Israel estava como escravo no Egito. Israel estava escravizado lá no Egito. Aí Deus, para libertar Israel, Deus faz uma promessa. Então, olha, nós temos aqui uma promessa de que Deus libertaria Israel da escravidão no Egito. E também Deus, para libertar Israel, Deus usa 10 pragas. 10 pragas. Deus castiga os egípcios com essas 10 pragas durante o período de tempo. E a 10ª praga é a que ele conclui a sua promessa. A 10ª praga, ele fala que ele vai ceifar a vida de todo primogênito. O versículo 12 e o 29 fala sobre isso. Que ele vai visitar a terra do Egito e vai ceifar a vida de todo primogênito, desde do homem até do animal. Então está aí uma promessa de que Deus vai trazer juízo e vai ceifar a vida de todo primogênito, a primeira promessa. E tem uma segunda promessa que ele também faz na instituição da Páscoa. 2 promessas. A primeira é que ele vai ceifar a vida de todo primogênito. A segunda é que também ele pede que todo Israel sacrifique um cordeiro e passe nos umbrais das portas das suas casas do sangue daquele cordeiro. Como eu falei, aquele cordeiro representa Jesus, macho, sem defeito e daí por diante. Tudo tipificando a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, um cordeiro. Então, mas aí ele pede, nessa segunda promessa, ele pede que sacrificando esse cordeiro, passe nos umbrais das portas do sangue deste cordeiro. Que o sangue daquele cordeiro significaria proteção, salvação do anjo da morte. Então, todo primogênito que estivesse sobre a cobertura daquele sangue do cordeiro, ele estaria sobre a cobertura, a proteção e a salvação daquela morte. Tudo a ver com Jesus Cristo. Primeira promessa, de que ele iria ceifar a vida de todo primogênito. Ele faz uma promessa, Deus faz uma promessa. Segunda promessa que ele faz, que ele iria salvar todo primogênito. Todo primogênito seria salvo se ele estivesse guardado, se ele estivesse protegido
protegido pelo sangue daquele cordeiro. Então, queridos, aí quando nós olhamos a instituição da Páscoa, Israel escravo no Egito, Deus tem uma promessa de libertação de Israel da escravidão do Egito, e Deus fala que, olha, nessa minha salvação, eu vou trazer juízo sobre o Egito. O meu juízo será através dessas pragas. A última praga eu vou ceifar a vida de todo primogênito, mas eu tenho uma promessa que todo primogênito que estiver guardado pelo sangue do Cordeiro, eu não tocarei, o anjo da morte não tocará. Então, queridos, está aí a instituição da Páscoa, a Páscoa instituída lá no Egito, Israel escravo. Deus tem uma promessa de, olha, ceifar a vida dos primogênitos. Deus tem uma promessa de salvar a vida dos primogênitos. Então, queridos, nisso daí está instituída a Páscoa. A Páscoa está sendo instituída. E naquela primeira promessa que é feita a Israel, preste bem atenção nisso, isso aqui é interessante, simples, mas é interessante. Né, que quando Deus faz essa promessa de visitar o Egito, trazendo juízo sobre o Egito, né, nós podemos pensar que, ao ler o texto, que nesse juízo sobre aqueles que não estavam guardados pelo sangue do Cordeiro, protegidos pelo sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que estavam fora dessa proteção, ou seja, vou resumir dizendo, para os egípcios. Aquela noite foi uma noite de desespero, aquela noite foi uma noite de pavor, aquela noite foi uma noite de gritaria, aquela noite foi o pior acontecimento, a morte. Todo pai que chegava e via o seu primogênito morto, toda a família que chegava e via o seu primogênito, ou seja, o filho mais velho morto, era um motivo de desespero, motivo de gritaria, de pavor. A morte chegou. Então, queridos, aí estava sendo instituída a Páscoa. E aí nós vamos para a segunda promessa. Para uns egípcios, desespero. Para outros, Israel, motivo de celebração, motivo de festejar, motivo de se alegrar. Porque a Páscoa é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, para o Egito ali propriamente dito, e creio eu, que não só para os egípcios, mas para todo aquele que não estivesse sob a proteção do sangue do Cordeiro, aquele anjo iria visitá-lo. A morte estaria. Para mim, independentemente se fosse do Egito ou não. Mas isso aí é outra conversa. Mas então, queridos, aí está sendo instituída a Páscoa. A casa que estivesse sob a cobertura do sangue, o anjo da morte não o visitaria. A que não estivesse sob a cobertura do sangue, o anjo da morte a visitaria e traria naquela casa pavor, desespero, gritaria, o horror da morte. Mas para a casa que estivesse com o sangue, sob a cobertura do sangue, traria salvação, traria vida. Então, olha, para nós, hoje, nós podemos entender que Páscoa é o amor de Deus. Páscoa é a salvação da morte. Páscoa é nós entendermos que na Páscoa celebramos a libertação do pecado, assim como Deus tinha uma promessa, libertar Israel do pecado, libertar Israel da escravidão. Deus tem essa promessa para nós, de nos libertar do pecado, perdoar os nossos pecados. Páscoa, celebração da vida, o amor de Deus. Queridos, Páscoa instituída lá no Egito, Páscoa, no propósito de Deus, Israel escravo, Deus vai trazer a libertação. Deus trabalha com 10 pragas, Deus traz juízo. E quando Deus trouxe juízo sobre o Egito, houve desespero, houve pavor, houve morte. Mas para aqueles que tinham o sangue do Cordeiro, houve salvação. Nós podemos aplicar isso para os dias de hoje. Assim como foi lá no Egito, no juízo de Deus,
será para os dias de hoje. Será na volta do Cordeiro de Deus para arrebatar a sua igreja. Haverá para aqueles que não têm a salvação. Haverá para aqueles que não estão cobertos do sangue do Cordeiro. Desespero, pavor, gritaria e morte. E essa não será a morte que ainda haverá tempo, né? Essa será a morte que não terá como restituição. Já será o juízo final. Condenação eterna, essa morte. Salvação eterna, esta vida. E a Páscoa é o amor de Deus expressado, como diz no Evangelho de João dizendo, capítulo 1, 29, quando ele vê Jesus, ele fala, ali vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a nossa salvação. Páscoa, passagem do anjo da morte. Páscoa, salvação, proteção. Queridos, eu deixo essa mensagem para a nossa reflexão a respeito da Páscoa, que nós possamos entender que Páscoa é uma expressão exata do amor de Deus para conosco. Páscoa é salvação. Páscoa é a nossa reconciliação com Deus. Que nós tenhamos uma boa Páscoa, que nós tenhamos uma boa noite, que nós tenhamos uma boa semana e que continuemos orando, tendo os nossos 10 minutinhos de oração, pedindo a Deus a sua misericórdia sobre a nossa casa, pedindo a Deus a misericórdia sobre a nossa família, pedindo a Deus a misericórdia sobre esta nação. Uma boa noite e a paz do Senhor e durmam em paz. Um forte abraço, querido.